Movimento harmônico simples, MHS. Para entender melhor, vamos definir o que é um MHS. Um movimento que se repete em intervalos regulares é chamado de movimento periódico. Um movimento periódico que se dê em torno de um ponto de equilíbrio é denominado movimento oscilatório. O movimento harmônico simples, MHS, é um movimento oscilatório e periódico, mantido pela ação de uma força direcionada para sua posição de equilíbrio, cuja intensidade é diretamente proporcional ao afastamento dessa posição. Muito bem, você pode estar perguntando, MHS, movimento harmônico simples, isso tem a ver com qual parte da matéria? Você pode estar com a dúvida, já sabe que é movimento, tirou uma parte dessa dúvida. Agora está associada ao quê? Este assunto é a base para se entender toda ondulatória. Toda onda que tem uma frequência está literalmente ligada a MHS. E mais precisamente, tem uma parte específica da ondulatória que é puramente oscilação, que é a parte de acústica. Vamos fazer uma relação entre eles. Vamos escutar um depoimento de um músico para verificar o movimento de diapasão. Como é que se utiliza um diapasão para afinar voz ou instrumentos? Vamos ver? Bom, esse aqui é o diapasão, é um instrumento de metal, né? Ele vibra na frequência de Lá, 440 Hz, né? Eu bato ele aqui no meu joelho, coloco ele no tampo do violão, vocês podem ouvir, né? Eu vou bater mais uma vez, né? Coloco aqui, vocês podem ouvir direitinho. Para mim afinar o violão, eu simplesmente imito o mesmo Lá, né, que deveria coincidir com o diapasão, e venho aqui. Se os dois sons coincidirem, meu violão está afinado. O nosso próximo elemento agora vai ser o quê? O que nós vamos estudar agora? Elementos de um MHS. Para se entender melhor, vamos à figura. Observem, vamos nos atentar para essa figura, que na verdade é um oscilador harmônico simples, comumente chamado de oscilador massa-mola. Por que isso? Porque tem um corpo de massa M e uma mola que vai oscilar. Esta seta indica que ele está caminhando para lá. Notem, esse movimento é extremamente importante. Quando você conseguir entender a física que está associada a isso, acabou o problema de MHS. Vamos procurar entender melhor. Observem a figura e vejam o que aconteceu. O carrinho está nessa posição. Nós temos a mola em seu comprimento natural. Comprimento natural é o comprimento da mola sem que ela esteja esticada ou comprimida. É o comprimento da mola quando esta se encontra relaxada. Então, este é o comprimento natural da mola. O que a gente vai fazer agora? Vamos pegar esse carrinho, o corpo ligado à mola, e trazê-lo até uma posição qualquer. E aí abandoná-lo. Sabe o que está acontecendo? Quando eu trouxer o carrinho, eu estou fazendo uma força contra a mola. Eu estou comprimindo a mola. E essa mola reage, querendo empurrar o carrinho para lá. De volta à sua posição original. Peguei o carrinho, coloquei nessa posição. Então agora eu vou largar o carrinho. Largando o carrinho, acabou a minha força, que é uma força de contato. Só existe enquanto minha mão está lá segurando o carrinho. Quando eu larguei, então, fica apenas a força elástica. Que vai fazer o que com o carrinho? A força elástica aponta para lá. Aponta literalmente para a posição inicial do corpo. Então ela vai empurrar esse corpo. E à medida que ela vai empurrando, a velocidade do corpo vai aumentando. Isso mesmo. Trata-se aí de um movimento acelerado. Então o corpo vai acelerar, vai aumentar a sua velocidade. E enquanto houver empurrão, a velocidade está aumentando. Mas isso acontece até quando? Até que a mola não esteja mais comprimida. Que é justamente quando?
quando o corpo passar nessa posição. Quando ele passar aqui, a mola já não está mais comprimida. Neste caso, acabou a força elástica. Mas o corpo tem movimento, o corpo tem velocidade. Então, por inércia, ele tende a continuar o seu movimento. O que ele vai fazer agora? Vai passar a esticar a mola, empurrar a mola para lá. O que vai acontecer? A mola tende a voltar ao seu comprimento inicial. Vai tentar trazer o corpo, mas o corpo quer ir para lá. Então, daí para frente, se trata de qual movimento? Um movimento retardado. Isso, um movimento em que a velocidade, que era máxima aqui, começa a diminuir, até chegar no outro extremo. Então, ele vai parar e vai voltar para a sua posição original. E vai ficar, então, indo e vindo, indo e vindo. Isto é o quê? Uma oscilação. Notem que foi importante aí. Não tem nada associado a atrito aí, por exemplo. Não se falou que vai desgastar a energia de nada. Não se falou que o corpo vai, de alguma forma aqui, perder energia. Isso implica dizer o seguinte: quando peguei o corpo e levei até essa posição, fisicamente se diz que houve um trabalho realizado. Dizer, mas o que é trabalho? Trabalho nada mais é que uma energia. Guarda isso. É uma energia. É a capacidade de se realizar alguma função. Quando eu empurrei o corpo para lá, que eu coloquei nessa posição, o que eu fiz? Eu armazenei energia no sistema, que ficou guardadinha na mola. Quando eu larguei, essa energia foi aos poucos sendo transmitida ao corpo, ao carrinho, que então começou seu movimento e foi aumentando a sua velocidade, aumentando o que posteriormente vai ser chamado sua energia cinética. E ele então acelera até chegar no máximo, que é quando a mola começa a esticar, tenta trazê-lo de volta então e vai reduzir a sua energia cinética. Em outras palavras, daqui para frente, a energia volta a ficar armazenada na mola, até esse extremo, que é quando toda a energia está novamente na mola. Só que ela está esticada. Ela vai dar novamente ao corpo, que vai fazê-lo entrar em movimento para a direita. Em outras palavras, daqui para frente volta ao ciclo. Então ele vai e ele vem, e ele vai e ele vem. Fica oscilando. Agora vamos estudar os elementos importantes desse MHS, que com os elementos em mãos, você pode então realmente reconhecer e resolver qualquer problema. Vamos ao primeiro elemento, ponto de equilíbrio. Quem é o ponto de equilíbrio? Vamos ver na figura. É o ponto O. Lembra lá do início? O corpo estava nessa posição, mola não estava esticada, não tinha força atuando na horizontal. O ponto de equilíbrio é caracterizado por isso, por não haver força resultante no corpo nessa posição. Então, neste caso, o corpo nessa posição não tem nenhuma resultante ao longo do movimento. Vamos ao próximo elemento. Pontos de inversão. Que pontos são esses? Ponto A e ponto A'. Por que o nome é ponto de inversão? Falamos ainda há pouco, o corpo está indo e vindo. Ele está oscilando. Ele está mudando o sentido de seu movimento. Isso implica dizer que ele tem que parar para inverter o movimento. Lembra do caso de um corpo lançado verticalmente para cima? Você pega o corpo e lança. Quando ele sobe, o que acontece com a sua velocidade? Diminui. Até chegar onde? Na altura máxima. Onde a sua velocidade é zero, ele para e inverte o sentido de movimento. Isso implica dizer o seguinte: os pontos de inversão são justamente os pontos em que o corpo tem que parar e mudar o sentido de movimento. Notem a figura novamente. O movimento dele é ao longo dessa direção horizontal, que eu chamei de S, que é o meu referencial. Então, os pontos A e A' são os pontos onde o móvel para inverter o sentido de movimento. Como inverte, o nome dos pontos é pontos de inversão. Vamos ao próximo elemento. Elongação ou deformação. Elongação ou deformação corresponde ao quê? A abscissa X. Notem, é o espaço do móvel. Por exemplo, suponha que o móvel, num certo instante qualquer, se encontra exatamente bem aqui. Então, esse espaço dele é a elongação. Como nós vamos trabalhar ao longo do eixo S, nós vamos depois tirar esse X e colocar S,
para dizer que é o espaço mesmo, para ficar muito semelhante ao que se viu em cinemática, espaço sendo representado por S. Vamos ao próximo elemento. Amplitude, que iremos representar pela letra Azinho. Quem é a amplitude lá? A amplitude é a distância daqui para lá, ou do O para o A'. Você percebeu então que é o máximo afastamento que o móvel tem em relação ao ponto de equilíbrio? Ou seja, é a máxima elongação. Justamente a amplitude, então, é o módulo dessa distância. Para nós entendermos por que é módulo, observem, o nosso ponto de equilíbrio eu já botei como origem do nosso referencial S. Então, por exemplo, o móvel à direita teria espaço positivo. O móvel à esquerda teria espaço negativo. Mas a amplitude não. A amplitude é essa extensão, que é sempre positiva, de um lado ou do outro, porque a amplitude é o módulo dessa distância máxima. Ok? Vamos ao próximo elemento. Constante elástica da mola. Aqui requer um certo cuidado. Na constante elástica, essa grandeza é uma propriedade física da própria mola, do material de que ela é feita. Essa grandeza, ela te diz mais ou menos como é que é o grau de dureza, entre aspas, da mola. O quanto a mola é difícil ou fácil de ser distendida ou comprimida. Por exemplo, suponha que você tem uma mola cuja constante elástica é 10 newtons por metro. Nota, newton por metro, essa é a unidade. Então, significa o que fisicamente? Que essa mola, para ter uma variação de comprimento de 1 metro, precisa estar submetida a uma força de 10 newtons. Isso mesmo. Então, a nossa constante elástica me diz qual a força necessária para uma dada deformação. Por exemplo, de novo, suponha nossos 10 newtons por metro. Se eu precisasse que a mola sofresse uma deformação de 3 metros, ora, se a constante elástica é 10 newtons por metro, para distender 3 metros, precisa de quanto de força? 10 para cada metro. Precisaria de 30. Então é isso. Constante elástica só me diz isso. Quanto de força é necessária para uma dada deformação. Uma dada deformação da mola. E é fácil perceber. Quanto maior for o valor de K da constante elástica, maior vai ser o valor, então, da força necessária para distender a mola. O próximo elemento, período e frequência. Por que isso? Bom, eu disse que o MHS é periódico, ou seja, ele admite um período, que corresponde ao tempo para ir, voltar, chegar à sua posição de saída. Esse é o período. Notem, ir, voltar, chegar a essa posição novamente, corresponde a completar um ciclo. Se tem um período, vai ter uma frequência, que corresponde ao quê? A um número de vezes que se faz uma oscilação, um ciclo na unidade de tempo. Para enxergar isso com calma, vamos à figura. Vamos imaginar o corpo nessa posição. Ele sai do ponto O e vai até o ponto A'. Ao chegar nesse ponto, ele para e volta em sentido contrário. Vai do ponto A' até o ponto O novamente. Notem, do ponto O ele segue, ele não parou, ele segue, foi até o ponto A. Do ponto A, ele vai para onde? Novamente para o ponto O. Agora, observem, ele passa pelo ponto O quantas vezes? 2, depois da saída. Por que isso? Ele sai apontando no sentido 1. Vai chegar no ponto A', volta para o ponto O. Passa aí no ponto O então. Notem, primeira vez que ele passa depois da saída. Só que ele passa apontando no sentido 3. Então ele não completou um ciclo. Para completar um ciclo, ele tem que passar no O e apontar para qual sentido? O mesmo sentido lá da sua saída. É o sentido 1. Então ele passa para cá apontando no sentido 3. Na verdade, ele só completou meio ciclo. Chega no ponto A e do ponto A ele vai para o ponto O. Ao chegar novamente no ponto O, agora pela segunda vez, ele tem o sentido apontando para 1, no mesmo de 1. Logo, ele completou um ciclo. O tempo que ele gastou para ir, voltar, chegar no O, isso corresponde a um período. Suponha, por exemplo, que esse período seja de, 0,2 segundos.
0,2 segundos. É o tempo para ir, voltar, chegar no ar e voltar para o O novamente. Qual seria a sua frequência? Você pode imaginar que a frequência é quantas oscilações cabem em 1 segundo. Faz a conta. Se uma oscilação lhe gasta 0,2 segundos, em 1 segundo tem quantas oscilações? É só pegar 0,2, 0,2, 0,2, somando para ver quanto é que dá. Dá exatamente 5. Significa dizer que a frequência seria exatamente 5. Por quê? Porque ele consegue dar 5 oscilações em 1 segundo. Agora nota, isso dizer que a frequência é 5 é a mesma coisa que lembrar. Frequência é sempre o inverso do período. Para calcular o período, basta ter a frequência. E para calcular a frequência, bastaria ter o período. Um é sempre o inverso do outro. Mas vamos mais à frente, vamos ver? A associação do MHS com o MCU. Como é que é isso? Todo MHS pode ser associado a um MCU. Todo. Vamos falar então da relação matemática que existe entre o ângulo e a posição linear. Agora, que ângulo é esse? Vamos ver essa figura aqui, vamos lá? Observe, nós já mencionamos, vocês viram na figura, que a todo MHS pode sempre se associar um MCU e vice-versa. De tal forma que o MHS passa a ser a sombra do MCU. É bem simples, vamos nos atentar para a figura. Observe aqui comigo. Temos aqui então, o ponto P descreve o MCU, movimento circular uniforme. Enquanto que a sombra dele, que é o ponto M, vai descrever o quê? O MHS. Vamos atentar melhor. Vamos ver? Lá vai. À medida que esse cara se desloca, o ponto M também. Mas notem, existe um espaço que é a sombra, que é o espaço escalar do móvel em MHS. Muito bem. Se você reparar com calma, este S, na verdade, é a componente deste vetor na direção S. Ou ainda, é a projeção do vetor posição na direção S. Como é que você vai relacionar, então, o S e o ângulo? O ângulo, que é a posição angular do móvel em MCU. Já sabemos que cosseno do ângulo é o cateto adjacente pela hipotenusa, daquela figura anterior. Ora, eu posso tirar o S. O S fica igual a vezes cosseno do ângulo. A, não esquece que é amplitude. Mas eu sei também que tanto S quanto o ângulo são funções do tempo. Função do tempo? Isso. Depende do tempo. Quando o tempo varia, cada uma dessas grandezas também varia. Dessa forma, para esclarecer isso, ou para deixar bem notório esse fato, nós vamos botar diferente. S de t, ou seja, o espaço é função do tempo, vai ser igual a amplitude que multiplica cosseno do ângulo, o ângulo de fase, que é função do tempo também. Assim nós definimos então a relação matemática. Não esquece, este ângulo que aparece aí, que é o ângulo de fase, tá? Ele vai ser dado em radianos. Vamos falar então das funções horárias, vamos lá? Funções horárias do MHS. Para o MHS nós temos o espaço, nós já sabemos, vimos ainda há pouco. O espaço linear, que é função do tempo, é dado por quem? Amplitude, que multiplica cosseno da posição angular. Só que essa posição angular, ela depende do tempo. É a posição angular do MCU, que é dada por quem? Vamos ver? Posição angular final é igual a posição angular inicial mais ômega vezes t. No MCU, este ômega é chamado velocidade angular. Quando entrar no MHS, passa a ser chamado de pulsação. Vou pegar esse valor e colocar lá dentro. Então, como é que fica? Olha lá. Reparem, o A permanece, cosseno permanece, troquei a indicação da função pela própria função. Agora eu tenho a função horária do espaço para o MHS. Vamos ler essa equação com calma. O espaço em qualquer instante t é dado pela amplitude que multiplica cosseno de todo este ângulo, que é chamado de fase, fase do MHS. Então, todo este parêntese é chamado de fase.
Lá dentro você tem a fase inicial, aqui aparece, mais a pulsação vezes tempo. Quando esse elemento está aqui, ele é chamado de velocidade angular, no MCU. Quando ele entra nessa equação, já passa a ser chamado de pulsação. Essa é a primeira das equações. Vamos à próxima. Para a velocidade e para a aceleração, como é que a gente vai fazer? Vamos lá? Nós já sabemos então que a velocidade é igual a quem? Menos pulsação, que multiplica amplitude, que multiplica ainda seno do ângulo de fase do MHS. Continuando, aceleração. A aceleração fica quem? Menos pulsação ao quadrado vezes A vezes cosseno da fase inicial mais ômega t. Essa equação da aceleração, a da velocidade e a do espaço, da posição, com essas três equações você pode literalmente descrever o movimento. Isto é, pode saber todas as suas características cinemáticas em qualquer instante do tempo. Por isso que o nome é função horária, para você fazer o quê? Relacionar a grandeza, velocidade, posição ou aceleração com o tempo. Para isso que serve, basicamente é para isso, relacionar grandeza e tempo. Eu acho que não entendi. Vamos fazer um exercício? Então, para esclarecer, tirar qualquer dúvida, vamos fazer o quê? Um exercício. Vamos lá? Vamos ao enunciado. Um corpo executa um MHS cuja função horária da abscissa obedece à expressão. Está aqui, ó. O espaço do móvel é igual a 2, que multiplica cosseno de π mais π vezes tempo. Em unidade do SI, espaço é metro, tempo em segundos. Pede-se determinar, item A, qual a amplitude de oscilação do móvel. Letra B, qual a fase inicial deste móvel. Letra C, qual é a pulsação desse movimento. Letra D, qual é a função horária da velocidade do móvel. E por último, letra E, qual é a função horária da aceleração. Vamos então resolvê-lo. Solução, vamos lá? Bom, nós já sabemos como espaço é dado por essa expressão, que é amplitude cosseno da fase inicial mais ômega t. Essa é a expressão padrão. Nós temos então, comparando essa expressão com a que foi dada, olha lá, S igual a 2 cosseno de π mais π vezes tempo. Observe o destaque. Essa expressão nos foi dada. A expressão padrão do MHS é a de cima. Nós estamos fazendo uma comparação. Para que uma seja realmente igual a outra, o que é que deve acontecer? O A tem que ser igual a 2, a fase inicial tem que ser igual a π e a pulsação tem que ser igual a π. Dessa forma, temos lá então a amplitude, 2 metros, fase inicial, π radianos. Depois a pulsação, π radianos por segundo. Percebeu? 3 itens mortos muito facilmente. Vamos à letra D. Função horária da velocidade. Como é que ela é? Está aqui a função horária. Esse é o padrão. Esse é o formato padrão da equação. O que temos que fazer? Temos que fazer uma comparação. Ó, a função que nos foi dada é essa aí. Você tem que a função de cima tem que ser igual à função de baixo. Para que isso aconteça, nós vamos substituir, né? Pulsação conhecemos, amplitude nós vimos, fase inicial nós vimos e a pulsação também. Resolvendo isso, ajustando isso, só botar o 2 na frente do π. Menos 2π, seno da fase inicial mais pulsação tempo. Está aí a função horária da velocidade. Falta quem? Função horária da aceleração. A aceleração padrão é esta. Vamos comparar, vamos montar a equação. Tem que ser assim, né? Por quê? Porque a pulsação eu conheço. A amplitude me foi dada. A fase inicial também e a pulsação novamente conhecemos. Arrumando fica como? Ômega é igual a menos, arrumando aqui fica 2π ao quadrado, que multiplica cosseno de π mais π vezes tempo. E está aí, então, a aceleração em função do tempo. Como S é igual a cosseno da fase inicial mais ômega t, observem, a aceleração em relação àquele espaço, ó,
está aqui o espaço. Está vendo o S? O S está bem aqui. A cosseno da fase inicial mais ômega t. Então você pode dizer que a aceleração é igual a menos pulsação ao quadrado vezes o x. Notem, essa relação é importante. Ela vai ficar aí induzida a você para quando fizer outros exercícios, você poder comparar, poder observar esse detalhe. Agora uma coisa importante. Todos esses problemas que vocês vão fazer acerca de movimento harmônico simples está muito ligado a essa trigonometria. Vamos ver e vamos observar com calma que isto aqui é ângulo e você tem o cosseno de um ângulo, por exemplo. Isto aqui não tem unidade. A unidade da aceleração é sempre o que está aqui na frente, ok? Então notem, parece difícil, mas não é com certeza. A nossa dica de hoje, sobretudo para este assunto que é de uma importância fundamental para a ondulatória, é você estudar trigonometria. Tudo sobre as leis de seno, cosseno, as funções seno e cosseno. Se você souber isso, você mata os problemas de MHS.